Fala, nação rubro-negra! Chegou mais um vídeo exclusivo com as últimas notícias do Flamengo para você. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo. Assim, você estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Agora, vamos às informações que estão movimentando o Mengão hoje. Você sabia que o Flamengo está prestes a fazer movimentações importantes no mercado de transferências? Faltando apenas 2 semanas para a abertura da janela, o presidente Luiz Eduardo Batista revelou os planos do clube, destacando tanto possíveis chegadas quanto saídas. Em uma entrevista exclusiva, BAP pediu cautela e ressaltou a força do elenco atual, mas também deixou escapar um nome que pode agitar a torcida: o volante Danilo, do rival. O que será que vem por aí para o Mengão? Fique ligado, pois as novidades estão apenas começando. Faltando apenas 2 semanas para a abertura da janela de transferências no Brasil, o Flamengo se prepara para um momento decisivo que pode alterar o rumo do clube. O presidente Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, trouxe à tona os interesses e estratégias do rubro-negro em uma entrevista reveladora. O que será que o mandatário tem em mente para fortalecer a equipe, ao mesmo tempo, preservar a base sólida que já possui? Neste cenário de movimentação intensa no mercado, as decisões a serem tomadas prometem impactar tanto as chegadas quanto as saídas de jogadores. Durante a conversa com o jornalista Vene Casagrande, BAP abordou com cautela as pretensões do Flamengo. Ele mencionou o volante Danilo, do Botafogo, elogiando suas habilidades, mas sem esconder que a prioridade do clube pode estar em outras posições. O Danilo do Botafogo eu diria que é um belo jogador, é uma bela calça, risos, brincou o presidente. A leveza nas palavras esconde, porém, uma realidade competitiva, a concorrência com clubes como o Palmeiras, que recentemente fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador. Danilo, que parece priorizar o mercado europeu, se torna um ponto central na estratégia de aquisições do Flamengo, mas a pergunta que fica é: será que o clube conseguirá atrair novos talentos sem comprometer sua base? O contexto atual do Flamengo é marcado por um ano desafiador em termos financeiros. No ano anterior, o clube arrecadou 82 milhões de euros com vendas, mas este ano a situação parece diferente, com gastos elevados, principalmente na contratação de Paquetá. BAP enfatizou que, embora o Flamengo não precise se desfazer de jogadores, a venda de atletas poderia proporcionar uma folga financeira necessária para o departamento de futebol. Para ter uma situação confortável é melhor que venda algum jogador, afirmou o presidente, deixando claro que as negociações devem ser planejadas e não impulsivas. As implicações dessas declarações são profundas e podem moldar o futuro do Flamengo. As decisões que estão por vir não apenas afetarão o elenco atual, mas também o desempenho do time nas competições. A questão que permeia o ar é: até onde o clube está disposto a ir para manter sua competitividade? Se por um lado o BAP não quer abrir mão de atletas que se encaixam bem no clube, por outro, a necessidade de equilibrar as finanças é inegável. Com a janela de transferências se aproximando, os torcedores e a diretoria aguardam ansiosamente os próximos passos dessa negociação estratégica, que pode revelar tanto novas aquisições quanto despedidas inesperadas. Como o Flamengo navegará por essas águas turbulentas? A resposta pode vir em breve, e a expectativa só aumenta. As movimentações no mercado de transferências podem ter consequências significativas para o Flamengo nos próximos meses. A cautela de BAP em relação a contratações reflete uma estratégia que visa preservar a força do elenco atual, mas também pode criar um espaço para que novos talentos surjam. A pressão por resultados e a necessidade de evolução constante em um clube da grandeza do Flamengo tornam essas decisões cruciais. A venda de jogadores, embora não necessária, pode ser um fator determinante para equilibrar as contas e garantir um investimento mais robusto em futuras contratações, especialmente em um cenário onde o mercado europeu atrai os principais atletas brasileiros. Enquanto isso, a concorrência no mercado se intensifica. O interesse do Palmeiras em Danilo demonstra que o volante é um nome cobiçado e que pode alterar a dinâmica entre os grandes clubes do Brasil. As reações dos torcedores e especialistas são variadas, com muitos defendendo a necessidade de o Flamengo se posicionar de maneira mais agressiva.
O fato de clubes rivais estarem dispostos a investir altos valores em jogadores reforça a pressão sobre a diretoria rubro-negra e a necessidade de agir com precisão. A movimentação de outros clubes pode forçar o Flamengo a repensar suas prioridades e estratégias, especialmente considerando as realidades financeiras do futebol moderno. Com a janela de transferências se aproximando, diferentes cenários começam a se desenhar. O Flamengo poderá não apenas observar o que acontece com Danilo, mas também monitorar possíveis propostas por jogadores-chave do elenco. A análise de BAP sobre a reposição de atletas se torna ainda mais pertinente, já que encontrar contratações que façam sentido econômico e técnico é um grande desafio. À medida que as semanas avançam, a expectativa em torno do que o Flamengo irá decidir aumenta, prometendo movimentações que podem moldar não apenas o próximo ano, mas também o futuro do clube. E assim, com o mercado em ebulição e a torcida ansiosa, a próxima parte do vídeo trará uma análise mais profunda sobre os jogadores que podem chegar e sair do Flamengo neste período decisivo. Você já imaginou o que o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, tem a dizer sobre a torcida do Flamengo? Suas palavras, que pegam todos de surpresa, podem revelar muito mais do que apenas uma rivalidade acirrada. Elas podem ser o combustível que motiva os jogadores rubro-negros a darem ainda mais de si dentro de campo. O que será que ele falou que está deixando a web em polvorosa? Fique ligado, porque essa mensagem pode ser a chave para entender a luta pela liderança e o que realmente move esses atletas a buscarem a vitória a todo custo. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo. Além de acompanhar tudo sobre o Flamengo em primeira mão, você ainda participa do sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Em uma recente coletiva, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, surpreendeu a todos ao enviar um recado contundente à torcida do Flamengo, um dos maiores rivais do futebol brasileiro. Durante a conversa com a imprensa, o técnico português não hesitou em compartilhar seus pensamentos sobre a intensa rivalidade entre os clubes, destacando a paixão que envolve as torcidas e a importância de respeitar a história e a tradição de cada equipe. Com uma eloquência característica, Abel abordou a necessidade de que os torcedores mantenham a rivalidade dentro dos limites do respeito, enfatizando que o futebol deve ser um ambiente de alegria e celebração, e não de hostilidade. Essa declaração não só reverberou entre os fãs do Palmeiras, que o veem como um líder forte e carismático, mas também chamou a atenção dos flamenguistas, que interpretaram suas palavras como um desafio direto. O recado de Abel Ferreira não se limitou apenas a uma mensagem de respeito. O treinador, conhecido por sua visão estratégica e capacidade motivacional, também aproveitou a oportunidade para exaltar a força e a qualidade do seu próprio time, o que gerou ainda mais burburinho nas redes sociais. Ele afirmou que o Palmeiras está preparado para enfrentar qualquer adversário, destacando a garra e a determinação dos jogadores. Essa confiança em sua equipe, combinada com o tom provocativo de suas palavras, fez com que muitos torcedores flamenguistas reagissem em peso nas plataformas digitais, gerando um verdadeiro alvoroço que rapidamente ganhou os trending topics do Twitter. Abel, com seu jeito peculiar, tornou-se o epicentro de uma nova onda de debates e provocações entre as torcidas, mostrando que, em tempos de rivalidade, cada palavra conta. A interação de Abel Ferreira com a torcida do Flamengo, embora tensa, também trouxe à tona reflexões sobre a importância do futebol como um espaço de união e rivalidade saudável. O treinador, que já se destacou por suas táticas inovadoras e pelo trabalho excepcional à frente do Palmeiras, parece entender que a rivalidade é uma parte essencial da cultura do futebol brasileiro. Ao desafiar a torcida adversária de forma respeitosa, ele não só fortalece a identidade do seu próprio clube, mas também contribui para a construção de uma narrativa que envolve emoção e competitividade. Essa abordagem, que mescla provocação e respeito, pode ser vista como uma estratégia inteligente para manter a chama da rivalidade acesa, ao mesmo tempo em que promove uma convivência mais saudável entre os amantes do futebol. Por fim, a repercussão das palavras de Abel Ferreira deixa claro que, no mundo do futebol, cada declaração tem o poder de provocar reações intensas e apaixonadas. O choque causado por suas palavras nas redes sociais evidencia como o esporte é capaz de unir ou dividir, dependendo da abordagem utilizada pelos seus protagonistas. A expectativa agora gira em torno dos próximos confrontos entre Palmeiras e Flamengo,
onde não apenas os jogadores em campo terão a missão de mostrar seu valor, mas também os torcedores, que, inspirados por Abel, poderão levar a rivalidade a um novo patamar de emoção e rivalidade. Assim, o treinador não apenas reforçou sua posição à frente do Palmeiras, mas também se tornou um elemento central de uma narrativa que promete ser emocionante nos próximos capítulos do futebol brasileiro. A atmosfera que envolve os jogadores do clube é palpável, uma energia que se irradia dos torcedores e se mistura com a paixão que cada atleta sente por representar suas cores. Quando entram em campo, os jogadores não estão apenas competindo, estão vestindo a camisa de um legado construído ao longo de décadas, um legado que se reflete nas emoções e nas expectativas da torcida. Esse sentimento de pertencimento é um combustível poderoso que os impulsiona, transformando cada passe, cada drible e cada gol em uma declaração de amor ao clube e aos seus fãs. É essa conexão visceral que os motiva a ir além dos seus limites, a superar as adversidades e a lutar com fervor em cada partida. Os gritos e aplausos da torcida ecoam em cada canto do estádio, criando uma sinfonia que ressoa na mente e no coração dos jogadores. Essa aclamação não é apenas um estímulo, é um elemento essencial que galvaniza a equipe, fazendo com que cada um se sinta parte de algo maior do que si mesmo. A pressão da expectativa pode ser intensa, mas é essa mesma pressão que forja o caráter e a determinação dos atletas. Quando a bola rola, eles podem sentir a força coletiva de milhares de vozes unidas, e isso se traduz em um desejo inabalável de retribuir o apoio recebido, transformando cada momento em uma oportunidade para brilhar e fazer história. Além disso, a motivação que surge do apoio da torcida vai além do aspecto emocional, ela se reflete na performance em campo. Os jogadores, ao sentirem a energia vibrante das arquibancadas, elevam sua concentração e intensidade. Um simples toque na bola pode se tornar uma obra-prima, uma jogada magistral que é celebrada como um gol, mas que representa muito mais do que isso, é a materialização de um sonho compartilhado entre jogadores e torcedores. A cada vitória, eles não apenas conquistam 3 pontos na tabela, mas também um lugar nos corações dos fãs, criando um ciclo de gratidão e entrega que fortalece a relação entre o clube e sua torcida. Por fim, essa motivação transcende o âmbito esportivo, pois os jogadores tornam-se emblemas de esperança e inspiração para muitos. Cada um deles carrega consigo histórias de superação, desafios e conquistas, e ao se dedicarem ao máximo em cada jogo, eles mostram que o esforço vale a pena. O clube se torna um espelho da comunidade, refletindo seus anseios e aspirações, e os jogadores, conscientes desse papel, buscam sempre dar o melhor de si. Em campo, eles não lutam apenas por si mesmos, mas por todos que acreditam no poder do esporte de transformar vidas, criando um legado que perdura e que, assim como a paixão da torcida, nunca se apaga. A opinião dos torcedores do clube é um tema que reverbera intensamente nas arquibancadas e nas redes sociais, refletindo a paixão e a dedicação que eles têm pelo time. Para muitos, o amor pelo clube transcende o simples ato de torcer durante as partidas, é uma parte intrínseca de suas vidas. As conversas em família, as reuniões com amigos para assistir aos jogos e até mesmo as rivalidades com torcedores de outros clubes são elementos que moldam a identidade desses fãs. As opiniões variam, claro, mas existe um sentimento comum de pertencimento e de luta, que se manifesta em cada grito de apoio e em cada crítica direcionada à diretoria ou ao desempenho da equipe. Os torcedores frequentemente expressam suas insatisfações em relação à gestão do clube, especialmente quando percebem que as promessas feitas pela diretoria não são cumpridas. A expectativa por reforços, a busca por um estilo de jogo mais envolvente e a necessidade de um planejamento mais robusto são questões que dominam as conversas nas redes sociais e nos encontros em bares e restaurantes. Para muitos, a falta de transparência nas decisões administrativas gera descontentamento, fazendo com que se sintam distantes do clube que tanto amam. A paixão se transforma em frustração quando os resultados no campo não correspondem ao investimento emocional e financeiro que os torcedores fazem ao longo dos anos. Além disso, a relação entre os torcedores e a equipe técnica é um aspecto que não pode ser ignorado. A escolha do treinador e sua capacidade de motivar os jogadores são frequentemente discutidas e analisadas. Quando uma nova comissão técnica é contratada, as expectativas se renovam, gerando uma onda de esperança que, em muitos casos, é acompanhada de um certo receio.
As opiniões se dividem entre aqueles que acreditam na necessidade de uma mudança radical e aqueles que defendem a continuidade do trabalho, mesmo diante de resultados adversos. Essa dinâmica cria um ambiente de constante debate, onde cada torcedor se sente no direito de opinar, trazendo à tona suas experiências pessoais e visões sobre o que é necessário para o clube voltar a brilhar. Por fim, o sentimento de comunidade entre os torcedores é um dos aspectos mais marcantes dessa relação. Mesmo nas críticas, há um laço que une todos em torno de um objetivo comum: ver o clube triunfar. As vitórias são celebradas como conquistas coletivas, enquanto as derrotas são lamentadas em conjunto, criando um senso de solidariedade que vai além dos resultados em campo. Essa força coletiva é capaz de mobilizar grandes multidões em protestos ou em manifestações de apoio, mostrando que a voz dos torcedores tem poder e relevância. Assim, a opinião dos torcedores não é apenas uma expressão individual, mas uma sinfonia de sentimentos que ecoa nas arquibancadas, moldando a história do clube e sua trajetória no cenário esportivo. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do mais querido. Boa sorte e até o próximo vídeo!